Bom dia, boa tarde, boa noite. Vegetariana pobre aqui para vocês. E hoje eu vou falar sobre a minha opinião sobre o veganismo. O que eu penso sobre o veganismo? Eu sou vegana. Uma pessoa, um inscrito falou: "Oi, vegana". E eu já fui logo explicando para ele. Eu não sou vegana, porém eu aprecio muito e respeito muito a causa dos veganos. Eu sou vegetariana estrita. Desde o dia 20 de novembro de 2015 eu não como nada de origem animal. Eu passei então a ser vegetariana estrita a partir de então. Agora, no dia 20 de novembro, vou fazer 4 anos de vegetariana estrita. Sobre o veganismo, os pontos discordantes. Por que tem uma parte do veganismo que eu não me encaixo? Por quê? Algumas pessoas que têm o espírito um tanto mais radical, elas acabam colocando os animais acima dos seres humanos, ridicularizando os seres humanos. Claro que não são todos os veganos, eles são pessoas muito altruístas, eles têm um espírito bom, mas alguns extremistas acabam colocando os seres humanos lá no pó e exaltando os animais, sendo que deve ser o contrário. Nós devemos amar todas as criaturas, assim como a gente ama um ser humano, a gente deve amar um animal. Então esse é um ponto para mim discordante, por isso que eu não consigo me adequar a esta ideologia do veganismo. Eu não sei se é assim mesmo que a gente fala, ideologia, estilo de vida. Eu não sei muito denominar o que seria realmente essa pegada essa pegada, né? Essa ideologia, digamos. Vamos colocar ideologia porque eu acho que se adequa melhor a causa do veganismo. Então, esse é o meu ponto discordante. Os pontos positivos que eu acho, e que, assim, para mim me ajudou bastante conhecer esse grupo, infelizmente eu tive que sair de um grupo de WhatsApp que eu tinha aqui do estado do Espírito Santo, que eram os veganos ES, daqui do Espírito Santo. Então, eu tive que sair, porque, como vocês sabem, vocês veem aí a vegetariana pobre se lascando nos vídeos, né? Porque corta tudo no meio do caminho, é uma loucura. E aí eu tive que sair deste grupo. Então, lá eu aprendi muito a compaixão, sabe? A compaixão para com os animais começou a me tocar muito mais do que se eu não tivesse conhecido esse grupo. Então, os pontos positivos deles são este olhar diferenciado em relação aos animais. Isso me tocou muito, isso me toca muito, e eu respeito muito, muito, muito o movimento do veganismo em relação a esta compaixão, que me ajudou também a despertar, que eu, na verdade, tinha, mas não praticava, ou não tinha despertado isso. E é alguma coisa que me ajudou muito como ser humano, sabe? Ver com mais amor, ver com mais compaixão os bichinhos, coisa que eu não fazia antes. Então, nessa parte aí, amar os animais, sabe? Hoje eu sou dona de um cachorro abandonado, de uma gatinha abandonada, entende? Eu tenho mais esse apreço, sabe? Se eu ver um gatinho, se eu ver um cachorrinho que tá passando necessidade, o meu espírito já se volta para esse bichinho, sabe? Se eu tiver que adotar, eu adoto, eu não tenho problema com isso. Graças a Deus, onde come 4, come 5, come 6, e a gente vai indo. E eu tô com esse espírito assim mais acalentado em relação aos bichinhos abandonados, aos bichinhos maltratados. Então, o veganismo, para mim, me serviu muito neste particular. Então, eu agradeço muito a causa vegana que me despertou este olhar mais humano em relação às criaturinhas indefesas de Deus. Eu respeito demais essa causa, gente. Os veganos me perdoem por não ter muito conhecimento, não estou generalizando, mas infelizmente eu não concordo com alguns pontos extremos, né? Infelizmente alguns acabam sendo até, digamos, chatos, porque acabam se impondo muito, sabe? Vem um post no Facebook, já querem impor ali a sua ideia, tal. E eu acho que não é assim que funciona, sabe? Infelizmente a gente acaba, entre aspas, sendo afugentado por eles por causa de alguns extremos que eles acabam
infelizmente, até se comportando de maneira extrema. Eu não acho isso legal. Eu acho que é com amor, é com exemplo, é com carinho que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas larguem os hábitos que são que promovem a crueldade, entende? E assim, há entre os veganos alguns também. Lembra, eu não estou generalizando. Alguns extremistas acham que Deus é esse que permite que seja morto o animal e que permite que eles comam o animal. Gente, nunca foi desígnio de Deus que as pessoas se alimentassem de animais. Infelizmente, a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo e com ela a morte, e com o pecado a morte. E o próprio Cordeiro de Deus teve que morrer. E infelizmente, ou felizmente, eu não sei, o animalzinho precisava ser morto ali diante daquele pecador para que ele entendesse que o pecado dele trouxe morte para o nosso Jesus, o nosso Cristo, que foi morto por nós. Então, o pecador sentia ali naquele animal estribuchando que ele estava matando Jesus ali, que um dia Jesus viria na cruz morrer por nós, e aquele animal estribuchando significava, olha, você me matou um dia eu vou vir aqui no mundo e vou morrer por você, vou pagar pelo seu pecado. E essa morte que está acontecendo aqui, ela não vai mais haver, porque eu vou pagar o preço dessa sua transgressão. Você me matou quando você resolveu tocar naquilo que não te pertencia. Então você colheu a morte. Então, essa é a mensagem ali do Cordeiro. Quando as pessoas falam, mas Jesus comia peixe, sabe o que Deus fala para mim no meu coração? Ele fala, Vânia, eu já morri, acabou a matança. Não estamos mais em tempo de comer bichinhos, porque essa sombra, sabe? Essa sombra que apontava para a morte de Cristo já passou, e nós estamos num tempo em que devemos preservar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso que Deus nos deu uma coisa chamada reforma de saúde. E sabe, veganos, o que é que Deus pensa sobre as criaturinhas de Deus serem mortas? Sabe o que é que Deus pensa? Antes de falar o que Deus pensa, eu quero te dizer por que Deus permitiu que os animaizinhos fossem mortos para que Noé e sua família comessem. Quando aconteceu o dilúvio, toda a vegetação, tudo que era de maravilhoso para se comer na terra tinha virado lama, só tinha lama. Então, ele permitiu que Noé e sua família comessem alguns animaizinhos puros, ou seja, que são saudáveis para se comer. E aí, o que acontece? Mas Noé teria que dar conta de cada animal morto. E era terminantemente proibido e abominável a Deus comer o sangue e a gordura. Então era um processo trabalhoso e tal. Noé não continuou. Por quê? Os vegetais cresceram, Noé voltou ao regime vegetariano que Deus deu no princípio. Então, quem foi que desobedeceu? Quem foi que continuou a matança? Foi a parte do mal ali da família. Noé e, acho, se eu não me engano, 2 filhos dele não continuaram nesta prática. Foi só para que não morressem de fome até que os vegetais crescessem. Então, mas aí o que é que Deus pensa sobre nós, o povo de Deus, né? Especialmente eu que sou evangélica. O que é que Deus pensa sobre nós estarmos comendo animaizinhos? Será que Deus aprova isso? E quando ele aprovou, foi nessa questão do dilúvio, mas foi também para abreviar a vida daquelas pessoas más. Gente, as pessoas eram centenárias, sabe? Viviam 700, 800, 900 anos. Vocês imaginam um Hitler vivendo 800, 900 mil anos? Então Deus precisou permitir que essa maldade se propagasse por um tempo, para que essas vidas perpétuas de maldade não se perpetuassem, digamos assim, sabe? Deus não queria vários Hitlers da vida, por exemplo, sabe, vivendo 600, 700, 800 anos, 1000 anos. Adão viveu, acho que quase um pouquinho menos de 1000 anos. Viveu por volta de 1000, não lembro muito bem. Entre 1000 ou menos de 1000, uma coisa assim. Então, você imagina alguém vivendo esses centenas de anos
se fosse uma pessoa da índole de um Hitler da vida, ou de um, sabe, algum desses aí, da pior espécie que nós tivemos na humanidade, imaginem, Deus precisava abreviar essas vidas do mal, precisava abreviar essas vidas para 160 anos. Os anos foram decaindo ao longo do tempo, e hoje, se uma pessoa viver bem, praticar esporte, ter uma vida boa, uma saúde boa, ela chega aos 160. Moisés morreu com 160. Então, é isso. Eu continuo dizendo, respeito muito os veganos, mas, infelizmente, eu como cristã, eu como serva do Senhor, como devo amar tanto os animais como as pessoas, não posso me enquadrar muito em algumas ideologias que eles têm. Agora sim eu vou para a parte do que Deus pensa sobre nós tirarmos a vida das criaturinhas de Deus, tá bom? No livro A Ciência do Bom Viver diz assim: como podem, olha só, hein? Essa é a opinião de Deus em relação aos servos dele, que deveriam cuidar e não dominar, zelar e não dominar, não subjugá-los para comê-los, ok? Olha o que Deus fala para nós, o povo de Deus. Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fluir a companhia dos anjos celestes? Como podem eles continuarem a usar a carne, a continuar a usar qualquer coisa que exerça nocivo efeito na alma e no corpo? Isso falando dos animais, né? Como podem tirar a vida das criaturas de Deus, a fim de consumirem sua carne como uma iguaria? Voltem antes à saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio, e a praticarem e a ensinarem a seus filhos a misericórdia para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sob nosso domínio. Gente, dominar não é subjugar, não é matar para comer. Não é porque um serzinho ali não fala, não ouve, não vê, mas esse serzinho sente, esse serzinho ama. E como é que você pode fitar no olho do seu cachorrinho ou da sua vaquinha lá da sua fazenda, olhar e ela te ama, ela te abraça, ela te deixa carinhar, ela tem um carinho por você que às vezes nem o ser humano tem? Como é que você pode olhar esse serzinho nos olhos e logo depois você entregar esse serzinho para a faca do açougueiro? É uma das referências também deste livro A Ciência do Bom Viver. Inclusive, você vai encontrar este livro no app EGW, é de graça, tá bom? Ali você vai encontrar não só o livro A Ciência do Bom Viver, mas você vai encontrar também o livro Conselhos sobre Saúde, Conselhos sobre Regime Alimentar, Medicina e Salvação. Ok? Esse é o meu recadinho para vocês veganos que eu tanto amo, que tanto me ensinam e que tanto me ensinaram. Um beijo veg para vocês!